E o Cruzeiro desistiu de contratar um goleiro. Pelo menos essa é a posição de momento do Pedro Lourenço e de seus diretores. Vale a lembrança de que na semana passada e retrasada, o Cruzeiro chegou a conversar com o Nottingham Forest em relação ao goleiro John, ex-Botafogo. Operação que não sairia por menos de 8 milhões de euros. Além do preço alto e o custo do salário bastante elevado, o Cruzeiro percebeu que o Otávio, atleta revelado na base só 20 anos de idade, jogador que disputou o Mundial Sub-20 com a camisa da seleção brasileira, começou a dar boas respostas dentro de campo. Se o Matheus Cunha não foi um substituto à altura do Cássio, o Otávio tem dado sinais de que sim. E diante desse cenário, o Botafogo esfriou as tratativas com o Nottingham Forest para ver como é que o Otávio se sai daqui até a pausa para a Copa do Mundo. Se tudo continuar andando bem, a tendência é que o Otávio siga como titular e a negociação para a contratação do John seja descartada. Até porque o Cássio, que passou por cirurgia no joelho, pode ter seu retorno antecipado. No melhor dos cenários, ele estaria à disposição do técnico Arthur Jorge para o mês de outubro. Como o Cruzeiro ainda tem o Matheus Cunha que não conseguiu vingar, a ideia nesse momento é abortar essa contratação de goleiro e investir em outros setores mais importantes, como a lateral esquerda, que vai perder Cauã Prats para o Borussia Dortmund e que pode ficar também sem Kaique, muito especulado em clubes da Europa. Vamos juntos com as quentes do dia. Nesta sexta-feira, véspera de compromisso importante, duelo com o Palmeiras neste sábado, 9 horas da noite, Arena Barueri. Mas primeiro eu quero falar sobre a camisa branca. Muita gente perguntando sobre a camisa branca que será lançada no dia 29 de maio. Ela vai usar mais ou menos essa ideia aqui dessa camisa azul, só que onde tem o mapa da América do Sul será o mapa do Brasil, porque o Cruzeiro homenageia o título da Taça do Brasil de 1966. Ela terá as listras mais grossas assim, na cor azul, a camisa predominantemente branca, e com esses detalhes aqui na cor azul, as estrelas, o símbolo da Adidas, e esse template aqui então, com essa marca d'água, sendo a do mapa do Brasil, ao invés do mapa da América do Sul. Então, dizem que uma camisa que ficou maravilhosa, vai ser lançada no dia 29 de maio, no dia 31 tem o jogo com o Fluminense, no Mineirão, e deve ser o primeiro jogo da camisa branca, então sendo lançada no final deste mês. Já fica aí a informação para todo mundo. O Cruzeiro que fechou a preparação nesta sexta-feira na Toca da Raposa 2 e o time já na região de Guarulhos, porque o Cruzeiro joga na Arena Barueri, aí tem até um trajeto considerável ali, mas neste sábado, com menos trânsito, para o jogo com o Palmeiras, retorna para o hotel. No domingo deve treinar no CT do Corinthians e depois à tarde viaja para Buenos Aires de voo fretado. Na terça-feira, o duelo diante da equipe do Boca Juniors. Então, até em cima disso, o Cruzeiro já trazendo o Bruno Rodrigues, que não pode enfrentar o Palmeiras, mas fica à disposição para o duelo de terça-feira. E o restante, aquilo que a gente já vinha trazendo, Matheus Henrique ainda fora, o William também ainda fora por causa da questão do filho, e o Ney Servídia Real está com a delegação. Se ele vai ficar no banco ou não, aí temos que aguardar. O Cruzeiro fechou a preparação nesta sexta-feira. Amanhã o Arthur Jorge confirma o time somente ali na preleção, mas a ideia é um Cruzeiro muito forte para pontuar, pelo menos, neste Brasileirão. No Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro está bem próximo ali da primeira parte da classificação, mas ainda próximo também da zona de rebaixamento. Então, por isso, a necessidade de ter um time bem forte neste duelo diante da equipe do Palmeiras. Lembrando que a bola vai rolar às 9 horas da noite na Arena Barueri. Ainda tem um pouco de ingresso à disposição do Cruzeiro neste compromisso. Eu falei já sobre a camisa branca, mas tem uma informação muito importante e que é uma preocupação. Se o Cruzeiro vai fazer algo, ainda não temos a confirmação. Eu acho que deveria ligar na CBF, reclamar. A arbitragem de vídeo tem como você alterar. E por que eu explico? Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro, ele é do Rio Grande do Norte. Ele foi escolhido pela comissão de arbitragem da CBF para ser o árbitro de vídeo no jogo deste sábado contra o Palmeiras.
O detalhe é que o mesmo Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro fez parte da equipe de arbitragem de vídeo na semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians no Mineirão, que teve naquele jogo, precisa lembrar todo mundo, o gol do Memphis teve um toque de mão antes e o VAR simplesmente ignorou com um monte de câmera numa semifinal de Copa do Brasil. E o Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro era um dos integrantes da equipe de arbitragem de vídeo. Ele era o auxiliar 2. Tinha o árbitro de vídeo, o auxiliar 1 e o auxiliar 2, e todos ali discutem, e o Pablo Ramon estava envolvido nesta semifinal de Copa do Brasil. E, neste sábado, será o árbitro de vídeo. Aí, vamos ver. Se o Cruzeiro não fizer nada, depois acho que não adianta, como diz o ditado, chorar o leite derramado, mas é fato que está lá. A gente até deu print, gravou e tudo, para caso venha alguma alteração por parte da CBF, mas é isso. A escala de arbitragem tem Sávio Pereira Sampaio no apito, Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro no VAR, ele que esteve diretamente envolvido em um gol que simplesmente foi responsável aí por tirar o Cruzeiro de uma final da Copa do Brasil. O Cruzeiro então concentrado, pensando neste duelo diante da equipe do Palmeiras. É a primeira missão nesta viagem emendada. Tá falado, pessoal? Fabrício, o que você espera desse jogo de amanhã? Amanhã, 9 horas da noite, em Barueri. Grande jogo, Palmeiras e Cruzeiro, Fabrício. Grande jogo, Ciro, de extrema dificuldade, né? Você enfrentar o Palmeiras nunca é fácil, um time que vem super embalado, 16 jogos de invencibilidade, né? Líder no seu grupo na Libertadores, líder no Campeonato Brasileiro, um jogo de muito duelo, muito físico, muito motivacional, né? Sempre, o Palmeiras vem sempre com uma guerra, né? E isso tem que servir de motivação pro Cruzeiro, né? Sempre é bom enfrentar o líder, enfrentar o time que vem muito bem na competição. Isso dá moral, dá para os jogadores mesmo se testar, né? Opa, também é bom, sabe? Não é toda hora você entrar com aquela pressão de ganhar, sabe? E a ideia de jogo, eu acho que é seguir aquela ideia de jogo que foi executado contra o Bahia. Aquela linha mais baixinha, bloco médio, sabe? Sempre bem organizado, preparar aí para as bolas aéreas do Palmeiras, que é muito forte, e aí sair no contra-ataque e se conseguir um resultado positivo lá, pô, isso é um momento, aí você dá para ver o que você quer no campeonato, né? Porque você enfrentar o líder é sempre muito bom, sempre muito bom. Tentar dar uma porradinha no líder, se destacar, vira mídia, entendeu? Dá confiança pro restante aí do campeonato, as pretas. Sexta-feira, Toca da Raposa. Vamos lá com os jogadores que estão relacionados pelo técnico Arthur Jorge. Goleiros Otávio, Matheus Cunha e o Heráclito. Laterais Fagner, Cauã Moraes e o Kaique. Lembrando ainda o William ficando de fora, problemas particulares. A gente falava ainda, né, na primeira parte, o Cruzeiro fazendo bons movimentos, né, nas suas redes sociais. O torcedor também mandando toda energia positiva e força positiva para o Pedrinho também, para o William e para toda a sua família. Zagueiros Fabrício, Bruno, Jonathan, Jesus e João Marcelo, além do Vidalba. Meias Romero, Lucas Silva, Christian, Gerson, Japa, Pereira e Juan Gabriel. O Juan Gabriel, destaque, né, do Sub-20, reaparece como opção. Isso porque o Bruno Rodrigues não vai poder ficar no banco no jogo de amanhã por pertencer ao Palmeiras, tendo atacantes Arroio, KJ, Neiser, Sinesterra, o Wanderson, o Kenji e o Chico da Costa, além do Marquinhos. São essas as opções do técnico do Cruzeiro, que a gente sempre falava, né, sobre os números no mês de abril. Vamos restabelecer o contato com o Rubem Júnior, conexão lá ao vivo de São Paulo. Mas, ô Edu, dá pra fazer um time forte do Cruzeiro, mesmo rodando 2, 3 jogadores aí, dando uma descansada em alguns. Tem uma turma pra voltar também, com relação aí aos últimos jogos, enfim, especial Christian, né, chamando a atenção. Dá pra fazer um time forte pra encarar o Palmeiras mesmo, descansando quem tiver mais desgastado pra ter, Cedar? Cara, você não tem dúvida. O Arthur já fez isso, cara. Eu sou contra mandar time reserva. Mas você fazer uma gestão de grupo, não vejo problema. Por exemplo, eu acho que o Fagner não joga contra o Palmeiras. Eu acho que ele vai ser preservado. Aí a continuidade pro Cauã na direita, tendo o Kaique pela esquerda. Não vejo problema em repetir a dupla de zaga com o Fabrício e o Jonathan Jesus. Pode ser que ele segure talvez o Romero para esse jogo e tem o retorno do Christian, porque o Christian já tá ali há 2 jogos sem jogar. Ele é o tipo do jogador que precisava parar, mas que precisa de ritmo também. É fundamental para um jogador com a característica que tem o Christian. Gerson, você cuida dele no próprio jogo, você pode substituí-lo ali, como fez aqui contra o Goiás, o próprio Matheus Pereira, e acho que pode segurar o KJ. Talvez o Caio Jorge não comece contra o Palmeiras, você tem o Neiser. Só aí você já fez uma gestão. Você segurou o primeiro volante, o lateral direito e o seu atacante. São 3 jogadores. Enfim, e que podem ir pro banco.
Pode ser utilizado durante a partida também, porque eu acho que esse jogo contra o Palmeiras é muito importante, cara. Muito importante para o Cruzeiro poupar, entrar com o time reserva. O Cruzeiro não pode descuidar do Campeonato Brasileiro, não, cara. E esse é um jogo fundamental até para aquilo que a gente conversou agora há pouco, para dar moral. Um bom desempenho do Cruzeiro deixa o Cruzeiro grandão para ir para a Argentina para enfrentar o Boca. O próprio, assim, você trazer para essa escalação o MP e o Gerson. O MP que, poxa, privilegiado fisicamente, né? O Gerson também, no início, poxa, até pela sequência mais apertada, vindo da Rússia, se desgastou um pouco mais, mas muito bem fisicamente também. A maratona é muito dura, muito grande, e esses caras sempre se colocando à disposição para jogar. Acho que o Christian, de fato, deve voltar, né, para ter um pouco mais de força no meio de campo, mas vai ter um Cruzeiro forte, cara. Vai ter um Cruzeiro forte. O Fagner deve se descansar. Tem o Cauã que tá com moral para jogar, né? O Cruzeiro tá muito bem com os garotos pelas alas, né? O Kaique, que é muito bom jogador, né? Na zaga, de repente, essa força titular do Cruzeiro. Enfim, o Otávio, que tem se mostrado um ótimo goleiro. O Cruzeiro vai forte contra um Palmeiras que, quando joga em casa, aí é em casa, né? É em Barueri, mas é na casa do Palmeiras. Ele tá acostumado a jogar com a sua torcida. Então, cara, assim, é jogo difícil. É jogo de cachorro grande, cara. O bicho vai pegar. Grande jogo. Rubem Júnior tá de volta, né, Rubem? Chega mais. Pois é, estamos de volta aqui de São Paulo, Cirilo, confirmando, são 7 horas e 23 minutos. Tá uma tempestade aqui na capital paulista, tá, JVC? O trânsito daquele jeito para sexta-feira, o Cruzeiro deve ter um atraso, por mais, né, que tem aí toda a estrutura, né, para logística, para sua chegada no hotel. A gente falava sobre algumas possibilidades e vai bem de encontro com o que disse e comentou o Edu Panzi, né, podendo ter mais uma vez o Fagner preservado. O Fagner não faz 3 partidas seguidas, mas também não atuou nas últimas. É uma posição que tá ali em aberto ainda pro técnico do Cruzeiro, que ainda pode poupar algo ali pro meu campo, para dar uma reforçada, como ele fez com o Christian nos 2 últimos jogos. E no ataque, né, o principal substituto pro KJ é o Neiser Vida Real, que até sentiu um incômodo depois do jogo do meio de semana pela Copa do Brasil contra o Goiás, mas reúne sim em boas condições. Vamos aguardar o time do Cruzeiro pro duelo de amanhã contra o Palmeiras. Lembrando, o Cruzeiro que em abril, né, na maratona dos 9 jogos, teve apenas aquela derrota pra Católica, derrota também pro São Paulo, o empate contra o Goiás, o restante só vitória. E nessa maratona do mês de maio também vem tendo bons números, derrota para o Atlético, empate contra a Católica, e vem seguindo com vitórias do Campeonato Brasileiro, e tomara que siga assim amanhã também e na próxima semana pela Copa Libertadores. São 7 horas com 25 minutos. Temos aí 26 jogadores relacionados. A gente já trouxe na programação da Itatiaia, Cruzeiro desembarcando dentro aí de 7 minutos. A Itatiaia no radar, sempre acompanhando todos os passos para a Nação Azul e esquentando o pé na chuvosa e fria São Paulo. Já foram eliminados, 10 dias aí de descanso praticamente. É o jogo da vida, né? Vai jogar a classificação, né? O Boca. E aí é que eu tenho. Aí tem que gerir também nesse jogo contra o Palmeiras, sabe? De repente o Fagner, não sei, né? Porque John Arias, né? O jogo do Palmeiras é muito físico. E aí o treinador tem que ter uma boa leitura, e principalmente do início do segundo tempo ali até os 15, 20, para de repente o que estiver acontecendo já começar a pensar aí pro jogo da terça-feira. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.